Olá, eu me chamo Karine Moura, sou nutricionista e na sexta metabólica de hoje eu vou abordar o tema além do IMC, explorando a composição corporal. Bom dia, pessoal, me chamo Karine Moura, acho que a maioria aqui já me conhece, eu sou nutricionista, tutora da residência multiprofissional e atualmente doutorando do programa de Ciências Médicas da UFC. Então, hoje eu vou abordar com vocês, além do IMC, explorando os métodos de composição corporal. Bom, a nossa aula está dividida em 5 partes, onde eu vou partir do IMC e as suas aplicabilidades, desde até as vantagens e limitações de diversos métodos. Então, eu não poderia deixar de iniciar essa aula falando de como iniciou a criação do IMC, que representou um grande marco na antropometria, onde o IMC, na realidade, ele foi um índice que foi criado por Adolphe Quetelet em 1859, que não era da área da saúde, mas criou esse índice, em que inicialmente foi chamado de Índice de Quetelet. Ele era astrônomo e matemático belga, e aí ele criou esse índice com o objetivo de entender a proporcionalidade corporal. Porque antes do IMC ser utilizado com o objetivo de avaliar risco na saúde, vários sociólogos, antropólogos estudavam essa proporcionalidade corporal com o objetivo de entender se existia um corpo ideal, que existia muito esse culto, naquela época. E aí, em seguida, em 1972, o Kies, que era um fisiologista, e muitos artigos colocam ele, inclusive, como nutricionista, é ele que validou o IMC e colocou essa nomenclatura, Índice de Massa Corporal, que até então era chamado de Índice de Quetelet. E aí, posteriormente, após a validação por Kies, o IMC ele passou a ser utilizado por grandes organizações de saúde. Foi quando, em 1998, a OMS ela estabeleceu o IMC para a classificação clínica da obesidade. E aí, sucessivamente, outras instituições, como, por exemplo, a Instituição de Saúde Nacional Americana, passou a utilizar o IMC como medida para classificar a obesidade e utilizar como um critério ali para intervenções. Esse foi o grande estudo de validação desenvolvido por Kies, onde ele encontrou uma correlação entre o IMC e o maior risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. Aqui eu trago, acredito que a maioria conhece, a estratificação atual do IMC, e trago também esse grande estudo, que é uma revisão sistemática, com a meta-análise, onde eles avaliaram mais de 30 milhões de participantes. E aí o que eles encontraram foi que, deixa eu vir para cá para facilitar, foi que, aqui embaixo, em cada gráfico, ele separou vários grupos, onde ele separou por pessoas que nunca fumaram, pessoas que eram saudáveis e nunca fumaram, pessoas que eram fumantes, todos os participantes, e eles separaram em vários grupos. Mas o que é que importa para a gente? O que importa para a gente é que aqui, no eixo X, ele coloca os valores de IMC, e no eixo Y, ele coloca aqui o risco relativo para a mortalidade para esses grupos. E aí, o que foi que ele encontrou? Se a gente notar aqui, a gente vê que essa curva, ela vai aqui, a gente tem nos valores intermediários de IMC, a gente tem um menor risco de mortalidade. Enquanto nas extremidades, a gente vê que é uma curva em formato de U, onde nas extremidades, onde tem menores valores de IMC e maiores valores de IMC, a gente tem um maior risco de mortalidade. E aí, com isso, ele demonstrou que é o que hoje a gente já sabe, que existe um maior risco de mortalidade por todas as causas em pessoas com maior IMC, e que o ponto de IMC que ele considerou que tem um menor risco de mortalidade para pessoas que são saudáveis e que não são fumantes, é esse intervalo de IMC de 20 e 22. E aí eu trouxe esse outro estudo, também um grande estudo realizado com mais de 3 milhões de pessoas, que encontrou dados semelhantes. Esse estudo ele foi realizado no Reino Unido, onde eles incluíram todos os indivíduos que tinham registro de IMC nesse banco de dados. E aí esses indivíduos tinham que ter um tempo de seguimento mínimo de 5 anos. E aí, o que foi que eles encontraram?
Aqui vocês conseguem perceber que o formato da curva é muito semelhante, um formato ali de U, J, enfim, em que nos valores intermediários de IMC separados por diferentes causas ali de mortalidade, embora a gente consiga ver que na primeira coluna, né, que a gente tem mortalidade por todas as causas, por doenças transmissíveis na segunda coluna e doenças não transmissíveis na terceira coluna, e ali por outras causas externas. Mas o que eu quero destacar é que nas 3 primeiras colunas, a gente percebe que existe uma ascendência ali. Enquanto maior o IMC, maior o risco de mortalidade. Bom, mas isso a gente já sabe, né? E aí, com isso, o que é que eu quero dizer? Que o IMC ele é um parâmetro útil para avaliar o risco de mortalidade e riscos à saúde. Vocês concordam com essa afirmação? Quem concorda, levanta a mão. Acho que está todo mundo dormindo ainda, né? Quem não concorda de jeito nenhum com essa afirmação? Quem concorda que o IMC é um parâmetro útil para avaliar o risco de mortalidade e risco à saúde? Quem acha que ele não é? O pessoal está treinado aqui, né? Então, ele é um parâmetro útil, isso a gente não pode negar, mas ele não é suficiente, né? Tanto é que ele tem diversas limitações. Eu trago aqui, por exemplo, a imagem realizada a partir do DEXA, onde a gente tem 2 mulheres com o mesmo IMC, mas a gente consegue observar a completa diferença ali entre a distribuição de gordura corporal. Na realidade, nessa paciente aqui da esquerda, a gente praticamente não vê gordura corporal, então vocês já imaginam que tipo de paciente é essa, né? E enquanto que a paciente ao lado, a gente percebe um acúmulo, especialmente na região ali do quadril. E aí, ressaltando mais uma vez que o IMC ele não considera a composição corporal. E que a gente sabe que o aumento de adiposidade, o excesso de adiposidade, ele vai trazer maior riscos ali à nossa saúde. E que também existem fenótipos distintos de distribuição de gordura corporal. Onde hoje a gente já sabe que onde essa gordura se acumula também nos vai auxiliar a identificar aquele paciente que tem maior risco, e não só o quanto de gordura aquele paciente tem. E, além disso, ele é falho em algumas populações. Então, a gente sabe muito bem que o IMC não é um bom índice para ser utilizado em atletas, por exemplo, em pacientes com obesidade sarcopênica. Tem algumas etnias em que ele também não vai ser interessante, justamente por não identificar essa diferença de distribuição de composição corporal. E, sim, ele é útil, porém ele não é suficiente, mas ele pode ser usado aí como uma ferramenta de rastreio para a obesidade. E aí eu não poderia deixar de falar do nosso estudo, que na realidade foi um estudo orientado pela doutora Virgínia. Ele faz parte de um projeto maior, em que foi o projeto de mestrado da Luana, que também é nutricionista. E aí, nesse estudo, em que a gente avaliou ali 200 adultos saudáveis, onde a maioria eram mulheres, a gente encontrou que quase 60% dessa população que tinha um IMC de eutrofia apresentava um excesso de gordura corporal. Ou seja, a cada 10 pessoas, cerca de 6 ali vão ter o excesso de gordura corporal, apesar de ter um IMC de eutrofia. E aí, quando a gente vai estudar a composição corporal, a gente tem várias maneiras de analisar essa composição. A gente pode analisar a nível atômico, molecular, celular, nível de tecido e órgão, nível de corpo inteiro. Mas quando a gente fala em avaliação da composição corporal, o que importa para a gente, na realidade, é entender quais compartimentos serão avaliados por cada método. E aí, a gente pode classificar esses modelos de composição da seguinte forma. O modelo de 2 compartimentos, onde a gente vai ter ali o compartimento corporal sendo dividido, né? A massa corporal sendo dividida em gordura e massa livre de gordura, onde massa livre de gordura inclui, como o nome já diz, tudo que não é gordura, né? Inclui osso, órgãos, massa muscular, glicogênio. O modelo de 3 compartimentos, ele divide em 3 componentes, onde ele separa o osso, ele tira esse osso dessa massa livre de gordura. E aí o modelo de 4 compartimentos, que aí ele separa ainda mais. Ele divide essa massa magra em água, proteína e osso também.
E aí, eu não poderia deixar de falar dessa forma de classificar os métodos para que a gente entenda melhor como foi a evolução aí da forma de avaliar a composição corporal. O primeiro método é o método direto, onde, como o próprio nome já diz, ele analisa diretamente no próprio tecido essa composição corporal. Mas é completamente inviável na prática clínica, porque essa análise é feita a partir da dissecação de cadáveres, né? Inviável, completamente inviável. E em seguida a gente tem os métodos indiretos. Esses métodos indiretos, eles são considerados padrão ouro. Por quê? Porque eles foram validados a partir dessa dissecação de cadáveres. Então, quando a gente fala que esses métodos são padrão ouro, é porque realmente eles se aproximam mais da realidade. E aí, dentre esses métodos, a gente tem o nosso DEXA, né, o nosso queridinho, a gente tem a tomografia, a gente tem a ressonância e tem outros métodos que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Os métodos duplamente indiretos, como a bioimpedância e as pregas cutâneas, eles já foram validados a partir dos métodos indiretos. Tanto é que vocês vão ver mais na frente, que houve uma evolução até mesmo em como essas fórmulas foram sendo validadas. Então, eu trago o primeiro método que por muito tempo foi chamado de padrão ouro. Por quê? Grande parte das equações que a gente utiliza hoje para calcular a percentual de gordura corporal foram validadas a partir desse método. Esse método foi um dos primeiros a serem criados, porém, como vocês podem observar, não é um método muito simples e aplicável à prática clínica. Porque como é que ele funciona? Ele parte do princípio de Arquimedes, onde um objeto submerso em água, ele sofre uma força para cima igual ao peso da água deslocada. Mas e na prática, como é que é isso? O indivíduo, ele vai ser pesado fora da água e depois ele vai ser pesado dentro da água. Como vocês podem ver ali, tem uma espécie de balança ali. O indivíduo, ele tem que ficar submerso dentro da água. E aí, claro, que ele precisa ficar imóvel. Então, isso exige cooperação do paciente também, porque ele não pode ficar se movendo. Esse peso precisa se estabilizar para que a gente consiga estabelecer uma diferença entre o peso fora da água e o peso que foi feito dentro da água. E a partir disso, ele consegue estimar a composição corporal em 2 compartimentos: massa de gordura e massa livre de gordura. Só que tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração. Como eu falei, é um método, você imagina você ter isso na sua clínica, né? É um pouco inviável, né? Tal hora você coloca lá uma piscina, né? Um custo para isso, para vestimenta, o paciente ele precisa cooperar para isso. E por esse motivo, é muito mais utilizada na pesquisa clínica e hoje até pouco utilizada se comparada aos outros métodos que são considerados padrão ouro. E, apesar de fazer tudo isso, ela só avalia 2 números. Ela não vai considerar a distribuição de gordura corporal, não vai gerar nenhuma imagem, então ela vai ser muito mais simples. E pode gerar um certo desconforto também, porque você imagina aí, né? É claro que pacientes com doenças respiratórias, por exemplo, não são pacientes que esse método seria aplicável. E aí eu trago agora a pletismografia por deslocamento de ar. Vocês vão perceber que eu estou trazendo dos métodos mais complexos os métodos mais simples e acessíveis. E aí a pletismografia, ela segue mais ou menos o princípio da pesagem hidrostática, é como se fosse uma evolução desse método, só que ela também avalia só em 2 compartimentos. Hoje o sistema mais utilizado é o BodyPod, que é uma empresa italiana, e aí é o sistema mais utilizado atualmente. Ela parte do princípio que o deslocamento de ar, a partir desse deslocamento de ar, ele vai medir o volume e a densidade corporal, e a partir dessas medidas, ele vai estimar a composição corporal. E aí, vocês estão vendo ali o aparelhozinho. Então, como ele tem parte desse princípio de deslocamento de ar, é necessário que seja utilizada uma roupa que não permita que haja o acúmulo de ar para não influenciar nesse resultado. E aí é necessário tirar todos os adornos e tem a duração do teste que é relativamente curta, né? Mas assim, ainda assim é um método que é mais utilizado na pesquisa, porque apesar de tudo isso, a gente sabe que os outros métodos são muito mais simples e mais acessíveis. Tomografia computadorizada, que hoje é considerada o padrão ouro para avaliar a composição corporal em um nível de tecido e órgão. Então,
apesar dela ser considerada o padrão ouro, gerar essa imagem, né? Porque é interessante da tomografia que ela também gera uma imagem que a gente consegue visualizar os compartimentos de gordura. E esses compartimentos a gente consegue visualizar não só a gordura subcutânea, como vocês podem ver aqui, nessa região mais escura, né? Como também o tecido adiposo que está intramuscular e o tecido adiposo visceral. E aí, além dessa imagem, ele também, a gente consegue quantificar isso. E aí, isso é muito interessante, né? Do ponto de vista de melhor entendimento dessa composição corporal. E é um método considerado um dos mais precisos. Porém, a gente tem extrema radiação ali, né? E aí, para a gente aplicar na prática clínica, se torna até um pouco inviável devido a essa alta dose de radiação. A Abraço, inclusive, coloca que para pessoas saudáveis, não é recomendável, até considerado um pouco antiético, você expor aquela pessoa a esse nível de radiação só para saber a composição corporal. E aí, além disso, tem um alto custo e tem uma necessidade de toda a técnica e tudo mais. Ressonância magnética, que dentre os métodos é um dos mais versáteis. Também vai trazer essa imagem, e onde nessa imagem a gente consegue visualizar também gordura ectópica, né, além da gordura subcutânea. E aí, como é que acontece, né, essa análise? A ressonância, ela faz tanto uma análise quantitativa, quantifica essa quantidade de gordura e musculatura, como também ela faz uma análise quali. Então, naquela imagem, a gente consegue, por exemplo, avaliar a infiltração de gordura intramuscular. E aí, o princípio que ela consegue estimar essa composição corporal é baseado nas diferenças físicas e químicas, basicamente no conteúdo de hidrogênio presente nos tecidos. Aí ela vai conseguir diferenciar o que é músculo e o que é gordura. E aí é o padrão ouro para estimar o tecido adiposo visceral. Tem uma ótima vantagem, porque não envolve radiação, porém ainda assim apresenta um alto custo. Ultrassom, que tem sido tão falado, mas ao mesmo tempo um pouco polêmico, né? O ultrassom, especialmente na área da nutrição, hoje ele vem sendo utilizado bastante pela facilidade. O equipamento que a gente utiliza para avaliação da composição corporal é um equipamento portátil. Então, assim, a viabilidade para você transportar, né, às vezes fazer um atendimento domiciliar, é muito mais viável você utilizar esse aparelho. E aí, é basicamente um exame de ultrassom como qualquer outro. A diferença é que vai ter um software ali, né, que vai analisar essa composição corporal. E aí, como é que ele funciona? Nessa imagem aqui ao lado, é uma imagem de ultrassom da região peitoral. Alguns, acho que a maioria aqui já teve contato com a espessura das pregas cutâneas, né, que a gente avalia por meio do adipômetro. O ultrassom, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Só que ele vai avaliar a espessura ali da gordura e do músculo, só que ao invés de pinçar essa gordura e músculo, ele vai ver por meio de ultrassom. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar, deixa eu vir para cá, a gente consegue visualizar a musculatura peitoral, e aí aqui a gente consegue ver a espessura. Ele quantifica a espessura aqui ao lado. Então, é muito interessante para o paciente, porque além dele ter um número, ele vê essa imagem, vê a espessura, e ele consegue ver esse acompanhamento aí melhor. Talvez seja um incentivo maior ele ver como que está acontecendo. Aqui em cima, a gente vê a camada de gordura subcutânea. Então, a gente percebe que a espessura de camada subcutânea é bem pequena nesse paciente. E aí também quantifica e a gente consegue visualizar por imagem, o que é bem interessante. Como eu falei, as espessuras são semelhantes à prega cutânea. Então, a gente sabe que prega cutânea a gente tem vários pontos que a gente vai analisando. E aí, o ultrassom é da mesma forma. A gente analisa vários pontos, claro que tem protocolo, a gente não analisa onde quer e da maneira que quer. E aí, ela dá essas espessuras individuais, tanto de músculo como de gordura. E você pode aplicar essas espessuras às fórmulas que existem, que tem um porém. Essas fórmulas elas foram validadas para prega cutânea. E aí, eu particularmente não acho interessante aplicar na fórmula para ter um percentual de gordura corporal, mas sim acompanhar individualmente essas regiões. E ela também é interessante porque ela avalia de forma qualitativa o tecido adiposo visceral. Então, é um método bem interessante nesse sentido também.
além de avaliar também pela imagem, a gente consegue ver, não quantifica, né, mas a gente consegue ver a gordura ali presente também na musculatura. É interessante porque tem um baixo custo, tem uma fácil execução, mas é operador dependente. Então, a marca, inclusive, uma das grandes marcas, né, que trabalham com ultrassom nessa área de composição corporal, eles oferecem um treinamento, indicando quais os protocolos a seguir, quais os cuidados a serem tomados e até mesmo a forma de realizar o procedimento, porque se você pressiona demais ali aquele aparelho no tecido, isso também vai interferir na espessura do tecido. Porém, a grande questão é a falta de padronização. Quando a gente vai olhar os estudos, cada estudo utiliza um protocolo diferente. E aí isso dificulta muito a gente entender melhor até que ponto é a acurácia desse método. O DEXA, ele é um aparelho que, como o próprio nome já diz, ele vai ter dois raios-x de intensidades diferentes. Esse raio-x, ele vai passar pelos tecidos e a partir da diferença ali de densidade desses tecidos, ele vai conseguir diferenciar o que é músculo, o que é gordura e o que é osso. E aí, o DEXA ele é um modelo de 3 compartimentos, porque, como a gente sabe, ele foi inicialmente desenvolvido para avaliar a densidade mineral óssea, ele consegue avaliar a gordura e musculatura. E o interessante dele é que ele também avalia a distribuição da composição corporal, e não só o todo. O que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes, especialmente o paciente, ele busca um número. Ele quer saber o percentual de gordura corporal. Ele quer saber, enfim, quanto ele tem de músculo. Mas muitas vezes, o mais importante não é isso. A gente sabe que não é isso. Então, a gente precisa sensibilizar também o paciente a entender de forma geral como está distribuída essa gordura, essa musculatura, onde é preciso trabalhar. Opa. E aí a vantagem dele é que ele tem uma baixa dose de radiação, ele é preciso, porém ele precisa de um técnico bem treinado para realizar esse exame e ele tem algumas limitações a depender do modelo. Então existem diversos modelos no mercado e cada modelo vai ter uma capacidade ali de peso que vai suportar. Além disso, é preciso ter atenção, cooperação, né, do paciente para que ele permaneça imóvel durante o exame. E, além disso, é preciso ter atenção à presença ali de artefatos ou de uso de contraste ali na semana anterior ao exame. E aqui, acho que todos também já viram, né, esse relatório, essa imagem. Então, eu trouxe esse relatório mais para a gente entender o que é que esse relatório nos traz de informação. E esse é apenas um dos relatórios. Esse é o relatório de corpo inteiro de composição corporal. Existem inúmeros relatórios que a gente consegue adquirir a partir do software. Esse é o mais usado porque ele traz um panorama geral ali da composição corporal, onde a gente tem a imagem, onde a gente consegue visualizar a musculatura, distribuição de gordura, e ele quantifica isso também. Ao lado ele mostra na curvazinha como que está esse percentual de gordura corporal, abaixo ele vai trazer informações só em relação à massa de gordura, em seguida em relação à massa magra, e embaixo ele mostra como que está essa distribuição. Não só de gordura, mas também de massa magra. Como eu falei, ele é um método de 3 compartimentos. Então, ele não consegue visualizar o que é só músculo. E aí, nesses métodos que não avaliam o que é só músculo, a gente precisa ter muita atenção às alterações ali. Porque a gente sabe que músculo é um tecido que é difícil de construir. E muitas vezes o que a gente vê é que o paciente chega ali, ganhei 2 quilos de músculo, né, em um mês, e não é tão simples assim. Então, até para a gente interpretar esses dados, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente receber pacientes que acabam fazendo jejum intermitente ali de maneira meio, né, sem orientação. E aí, esses pacientes que fazem jejum intermitente, por exemplo, como eles passam muito tempo sem se alimentar, é natural que a reserva de glicogênio esteja mais diminuída, a depender também do nível de atividade física, é claro. E aí, esse paciente está fazendo jejum intermitente, ele veio para mim, e aí a gente conversou, identificou que essa não é a melhor estratégia para ele, e aí ele passou a comer. Quando ele passa a comer, a gente entende que essa reserva de glicogênio vai aumentar. E aí o DEXA ele vai entender que essa reserva de glicogênio é o quê? Massa magra.
Então, às vezes, a gente precisa ser claro com o paciente também. Não adianta eu dizer, olha, você ganhou 3 quilos em um mês, mas não foi de músculo. Então, a gente precisa ser honesto e explicar também as limitações do método e o que que está acontecendo realmente com ele, né? Aqui ao lado eu trouxe a imagem de Fat Shadow, que eu acho que também a maioria já conhece, que na realidade é uma adaptação que a gente faz, não uma imagem que é simplesmente gerada ali pelo DEX, a gente faz uma adaptação e consegue obter essa imagem, a gente consegue visualizar só a gordura corporal. Bioimpedância, né, que é um assunto que geralmente gera muita dúvida sobre qual escolher, qual método escolher, enfim, qual modelo. E a bioimpedância nada mais é do que eu tenho a condução de corrente elétrica passando pelo corpo, e aí, a partir da resistência dos tecidos a essa corrente, ele vai conseguir diferenciar o que é gordura e o que é músculo. No tecido que vai ter mais água, como o músculo, a gente vai ter uma condução mais fácil dessa corrente. No tecido que vai ter menos água, como a gordura, ele vai ter mais resistência. E a partir disso ele vai conseguir diferenciar. A gente tem inúmeros modelos no mercado. Eu trouxe aqui os modelos que a gente tem no laboratório. E aí, quais basicamente são as diferenças entre esses modelos? Aqui nesses bonequinhos, basicamente a gente mostra o que é que ocorre de diferença. Naquele primeiro equipamento ali da parte superior, a gente tem uma bioimpedância que a gente chama de bipolar. Elas podem ser classificadas em bipolar e tetrapolar. Bipolar significa que eu vou ter 2 pontos de contato. Então, ou seja, naquela primeira ali, ela vai ter 2 pontos de contato em membro superior. Ou seja, essa corrente ela vai perpassar pela parte superior do corpo. Embaixo, a gente tem outro modelo, onde só vai ter como regiões de contato os pés. Ou seja, essa corrente ela vai passar especialmente pela parte inferior do corpo. E nós temos a balança tetrapolar, como aquela ali da Embari, né? Que muitas vezes é chamada de octopolar, mas não tem como, é inviável, né? Porque a gente só tem 4 membros. Então, assim, ela é tetrapolar, só que ela tem 8 pontos de contato. E aí, com isso, tendo mais pontos de contato, ela consegue estimar melhor essa composição corporal. Além disso, um cuidado que a gente tem que ter é com a frequência dessas balanças. Então, a gente tem essas balanças mais simples, normalmente elas têm uma única frequência. Como elas têm uma única frequência, elas conseguem estimar, não conseguem estimar de forma tão fidedigna essa composição corporal. Então, por exemplo, a balança da Embari é uma balança multifrequencial. Todos os modelos. O que muda é o número de frequências, né, entre os diferentes modelos. E aí, com essa questão de ter essa multifrequência, ela também consegue estimar melhor a água corporal. E aí, com isso, consegue ter uma maior, ser mais fidedigna em relação a essa estimativa. Eu trago um relatório só a título mesmo para ilustrar o que é que o relatório da Embari traz. O legal dele é que ele consegue também mostrar essa distribuição. Apesar de não ter uma imagem, ele mostra a distribuição de gordura e de massa magra. E o interessante também é que o DEXA, por exemplo, como eu falei, ele não separa o que é só músculo. Mas a bioimpedância, esse modelo de bioimpedância especificamente, ele mostra o que é músculo. Ele separa o que é massa magra e o que é músculo. Então, isso é legal também para a gente ter uma visão mais crítica desse relatório, né, do resultado do paciente. Porém, uma das grandes limitações é essa questão das orientações. Por quê? Se o paciente não fizer o preparo, não é para fazer o exame. Então, essa questão aqui é algo que não pode ser perpassado. Tem ali que ser seguido essas orientações, passo a passo ali, porque senão isso vai interferir no resultado. E não adianta oferecer um método que, teoricamente, os pacientes buscam muito, né, mas fazer ele de forma errada e trazer ali muito mais confusão do que esclarecimento para o paciente. Também trouxe o Visual Body Composition, que é um método novo, mas que eu quis trazer porque é algo que já está disponível aí para a gente, né? Apesar de ser promissor, a gente ainda não tem dados suficientes, né, sobre o quanto vale a pena utilizar esse método. E aí, basicamente, esse método, você vai obter as medidas do paciente, tanto de composição corporal, como de circunferências, a partir de uma fotografia.
Os equipamentos que estão, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, elas estão utilizando, sendo validadas a partir do DEXA. Então, vocês veem que lá atrás, né, as equações, a grande maioria, eram validadas a partir da pesagem hidrostática, que foi o primeiro método. Hoje, os métodos mais atuais, eles estão se baseando para validar ali a partir do DEXA. E aí, por mais que seja promissor, é algo ali que a gente também não pode confiar ainda. Eu acho que talvez futuramente, né, a gente possa ter mais informações em relação a isso. Mas é algo interessante, é algo que na prática seria algo fácil, né? A gente teria que ter cuidado com o vestimenta do paciente, com a posição das fotos. Inclusive aqui no Brasil a gente já tem uma IA, né, que está sendo desenvolvida nesse sentido. E as pregas cutâneas, que eu deixei por último porque eu acho que são as queridinhas, assim, né? É um método que muitas vezes ele é subestimado, porque com tantas tecnologias, com tanto marketing, o paciente busca principalmente a bioimpedância, né? Ele já chega lá, quer fazer uma bioimpedância, não quer nem, ele desmerece assim as nossas pregas cutâneas. E é um método extremamente validado e de muito fácil aplicação. É um método que, basicamente, a gente vai medir, né, as pregas cutâneas com o adipômetro, que depois eu vou falar um pouquinho desses equipamentos para vocês. E aí, basicamente, ele vai fazer essa medida, como vocês veem ali na imagem. A gente destaca essa prega, e destaca da musculatura e mede. Tem um baixo custo, é de rápida e fácil aplicabilidade, porém tem vários protocolos. Então, existem inúmeros protocolos de quais pontos anatômicos seriam aferidos, quais equações seriam utilizadas. Então, a gente precisa entender sobre esses protocolos para escolher o que se encaixa melhor para o nosso paciente. E assim, o principal, sempre utilizar o mesmo protocolo, não ficar trocando, né, entre uma avaliação e outra. Medidas alternadas. O ideal, o mundo perfeito, é que essas medidas sejam feitas 2 a 3 vezes em cada região. No mundo perfeito. De maneira alternada. Então, fiz a pinça aqui da trispital, faço das outras regiões, em seguida repito novamente em todos os locais. Mas a gente tem algumas limitações. Então, por exemplo, pacientes que têm uma flacidez, de repente aqueles pacientes pós-bariátrico, né, que podem ficar com esse excesso de pele, de flacidez, pode não ser interessante, porque você não vai, né, conseguir pinçar, você vai ter um excesso de pele ali. Tecidos mais firmes, principalmente pacientes que têm muita infiltração de gordura intramuscular. Então, quando você vai pinçar, para destacar aquela prega, você percebe que você não consegue separar esses tecidos, né? Redução da acurácia em pessoas com obesidade. Por quê? Por que essa redução da acurácia? Porque vocês vão ver, vou mostrar daqui a pouco, que existem vários pontos anatômicos. E aí, eu tenho bases anatômicas para eu pinçar no local certo. Se eu tenho um excesso de gordura ali, fica difícil de eu identificar esses pontos. Além disso, imagine que eu tenho um tecido maior. Como é que eu vou conseguir pinçar de maneira adequada e destacar, além da amplitude do equipamento, que ela tem uma amplitude, né? Isso dificulta o uso das pregas cutâneas. Então, nesses pacientes é um pouco complicado utilizar esse método. Até porque você não vai ter uma medida fidedigna. Você vai fazer uma prega aqui, né, na primeira consulta, 2 meses depois você vai fazer de novo, e por não saber o ponto exato, você pode ter uma diminuição ou um aumento por ter medido de outra maneira. E aí, obviamente que não avalia a densidade de pouso visceral, depende da habilidade do avaliador, porque assim, a gente precisa muito de treino, né? Não adianta, fiz 1, 2 vezes, pronto, tô aqui craque na prega cutânea. Não é bem assim. Precisa de um treinamento aí a longo prazo para que a gente consiga, né, realizar essa medida de maneira adequada. O equipamento, que eu vou abordar um pouquinho mais na frente, a escolha desse equipamento e a escolha da equação. Aqui são alguns pontos anatômicos que a gente tem, né, para avaliar a prega cutânea. E aí, mais ou menos como eu falei, você tem que destacar a prega e segurar. Você não pode pegar essa prega, pinçar e soltar, porque o tecido vai se expandir e isso vai alterar a medida. E aqui eu trago algumas equações. Como eu falei, o passo a passo, né? A gente pinça essas pregas, depois a gente coloca nessas equações para que seja calculada a densidade corporal e depois de calcular a densidade corporal é incluída em outra fórmula
para calcular o percentual de gordura corporal. Então, por esse motivo, é um método duplamente indireto, que você vê que passa por essa equação, depois passa por outra para ter um número. E aí, eu trouxe alguns protocolos, tem vários assim, sabe? Existem fórmulas que são mais generalistas e fórmulas que são mais específicas. Por que eu tô falando isso? Porque, a depender do público, é interessante que eu escolha uma fórmula mais específica, especialmente os atletas. Quando eu escolho um protocolo inadequado para aquele paciente, vai divergir muito a informação. Então, é interessante que a gente busque a fórmula específica para aquele paciente. O grande problema é que, para a população brasileira, basicamente a gente tem essas duas fórmulas validadas. E aí vocês conseguem ver ali a faixa etária, né, dessas fórmulas e o público. Essa fórmula de Petroski e de Guedes são fórmulas mais generalistas, né? Então, eu posso utilizar com uma grande variedade. O grupo foi mais heterogêneo, né? Porém, quando eu falo em atletas, a de Falkner é mais interessante. A de Jackson e Pollock, que é comumente utilizada, também é mais generalista, mas foi desenvolvida ali com americanos. Mas vocês percebem que elas têm ali uma faixa etária, principalmente para as mulheres, né, maior. Então, uma fórmula que um paciente, por exemplo, que eu não consigo usar o Petroski, uma mulher, né, porque não atinge ali a faixa etária, eu posso estar utilizando o Pollock. Só que sempre atenção a utilizar o mesmo protocolo. Além disso, de saber escolher a equação adequada, a observação que eu fiz anteriormente em relação ao ultrassom é a mesma que eu faço para cá. Então, às vezes, vale muito mais a pena você acompanhar como que está acontecendo esse acúmulo ali em várias partes do corpo, ou seja, comparar como é que está essa prega aqui tricipital nesse atendimento em relação ao meu próximo atendimento. Então, às vezes, isso é muito mais importante do que eu considerar só o percentual de gordura corporal. E aí, além disso, a gente consegue também ter um somatório. A gente pode simplesmente também somar essas pregas e comparar, olha, nessa consulta, o seu somatório de pregas foi esse. Nessa daqui, a gente percebeu que houve uma redução. Onde teve maior redução? Região abdominal, enfim, tricipital, a gente pode trabalhar por aí também. Em relação aos equipamentos, que também, assim, é uma grande polêmica, né? Porque a gente tem vários equipamentos no mercado, mas nem todos são validados, devidamente validados. Então, eu trouxe algumas marcas, existem várias, inclusive existem vários modelos, a gente pode classificar hoje, né, o adipômetro em clínico, científico e digital. Quando a gente fala dos adipômetros que foram desenvolvidos fora do Brasil, eles não têm essa classificação de clínico e científico. Para eles, todos vão ter uma boa acurácia e vão ser considerados científicos. E aí, o primeiro adipômetro criado foi esse de Harpenden, que ele tem uma precisão ali de 0,2 milímetros e ele tem ali uma escala de 0 a 50 milímetros. O que é essa escala? É exatamente isso daqui, ó, que eu vou já passar para vocês verem, né? É como o quanto ele consegue quantificar. Por exemplo, esse adipômetro aqui da Sescorf, que é um modelo clínico, ele consegue medir uma espessura de até 80 milímetros. E isso interfere também na amplitude ali do equipamento. Em seguida, a gente tem o Lange, que é aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, a grande maioria foram validadas utilizando o Lange. Então, é um ótimo adipômetro, inclusive é o adipômetro que a gente usa aqui no laboratório. E aí ele também tem uma ótima precisão. E vocês vão observar que todos têm uma pressão uma pressão ali para pinçar essa prega semelhante. Porque isso daí é um princípio que esses adipômetros têm que ter. Então, eles têm que ter essa característica de pressão aí. Então, enquanto que o Harpenden, ele tem uma precisão de 0,2, então, por exemplo, consigo pinçar uma prega ali de, sei lá, 20,4, 20,6, ele vai conseguir ver esses décimos de 2 em 2. O Lange, ele tem uma precisão de 1 milímetro, então ele vai ver se você tem 21, 22, 23, 24. E aí, fazendo uma média, a gente vai ter ali os décimos de milímetros. Em relação a Sescorf e a Sane, são marcas brasileiras. O Sescorf, ele tem o adipômetro clínico, digital, e também tem o científico. Esse modelozinho é o científico, e vocês conseguem ver a grande semelhança que ele tem com o Harpenden.
Porque justamente isso, essa empresa, eles tentaram desenvolver um adipômetro que tivesse uma precisão e uma estrutura, uma mecânica similar ao Harper, que foi o primeiro adipômetro que foi criado. E aí ele tem uma precisão de 0,1 milímetro, então ele consegue ver 21,1, 21,2, 3, 4, enfim. E temos o Dassault, que também é uma marca que é bem utilizada, bem conceituada e validada, e ela vai ter uma precisão de 0,5 milímetros. Claro que isso também depende do modelo. Os científicos, normalmente, eles conseguem ver esses décimos de milímetros, né? Os clínicos não, eles vão ver os números inteiros, fechados. E aqui eu trouxe, para depois, quando, não sei, se vocês quiserem ver, né? 2 modelos de adipômetro, que é o Lange, que a gente utiliza aqui no laboratório, que é esse da fotinha aqui, né? E ele tem aqui esse formato, essa espessura. Eu acho que alguns já viram, né? A gente utilizando. E eu trouxe aqui o SASCORF clínico. Tá, Karine, mas qual é o que é o melhor? Né? A diferença dele, o reloginho é diferente, ele vai medir de outra forma. Qual que é melhor, né? Falou de marca, falou de tudo isso. É melhor escolher o clínico, o científico, o que aqui é que eu faço? Então, quando você está na prática clínica, o clínico ele vai lhe atender de forma suficiente. O científico ele vai ter um maior custo. Então, esses 2 primeiros adipômetros aqui vão girar em torno de 5 a 6 mil. Aí você vai pesar, vale a pena o investimento? Será que vai fazer tanta diferença assim, né, no meu atendimento? Talvez não valha tanto a pena. Mas a nível de pesquisa científico, claro que devem ser utilizados esses que são considerados científicos. Trouxe a circunferência da cintura, que eu acho que é algo que a gente tem que valorizar e tem que fazer mais. É uma medida super simples de se fazer e que a gente consegue avaliar ali a concentração de gordura, obesidade central, que a gente consegue estimar ali um risco daquele paciente. E aqui é uma ótima medida também para a gente avaliar em pacientes com obesidade. Então, tá lá, eu sei que as pregas vão ter algumas limitações desses pacientes. Muito melhor fazer circunferências desse paciente e mostrar um comparativo do que eu ficar usando um método ali que vai ter muitas falhas e vai muito mais confundir ele. E ali eu trago os pontos de corte e a medida, porque assim, quando a gente vai olhar os estudos, existe uma diversidade ali nos pontos anatômicos de medição. Então, normalmente, nos grandes estudos, a gente utiliza esse ponto ali de aferição que eu coloquei para vocês. Relação cintura-estatura, que é outra medida que foi criada ali em 96 e que basicamente você vai ter essa relação da circunferência da cintura e dividir pela estatura. E aí aqueles pacientes que tiverem essa relação maior do que 0,5 vão ter um maior risco ali, vai ser uma ótima ferramenta para predizer risco. E é uma ferramenta que é bem estudada hoje, tanto em adultos como também na pediatria, né, para adolescentes, crianças. O índice de redondeza corporal. Resolvi trazer depois de uma discussão com o Dr. Renan sobre alguns índices. E aí, esse índice ele é mais novo. Vocês podem ver ele de 2013. Ele é bem mais novo. E aí, na verdade, desde quando esses métodos foram começando a ser criados, desde a pesagem hidrostática, eles foram criados com o intuito de uma inquietação. O IMC não é suficiente, né? O que é que eu posso fazer? E a partir daí foram surgindo os outros métodos. E com o índice de redondeza corporal não foi diferente. Eles entenderam que o IMC não considerava fenótipo de obesidade e intensidade de pouso visceral, né? E aí eles criaram esse índice que eles não focam muito na fórmula, em como é calculado, porque diferente do IMC, que é um cálculo super simples de se fazer, esse índice não, ele é extremamente complexo. Depois eu vou trazer aqui como é que é a calculadora, né, para vocês verem como é que é, mas ele é literalmente uma viagem, né, ele foi feito a partir de uma fórmula que foi criada por um astrônomo. Então ele observou ali que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não eram círculos perfeitos, eram mais elipses. Então é literalmente uma viagem, né? E aí ele desenvolveu o princípio da excentricidade. Quanto mais arredondado ou mais alongado aquela forma. Então, de forma coloquial, o que é que esse índice me diz? Ele vai me dizer se eu sou mais alongada ou se eu sou mais arredondada. E com isso ele vai prever ali o risco. E aí ele traz uma calculadorazinha, deixa eu colocar aqui.
Ele traz essa calculadora onde a gente preenche essas características de sexo, etnia, idade, peso, altura, circunferência da cintura, circunferência do quadril. E aí vocês percebem essa imagenzinha aí, onde essa imagem verde é o que ele considera como uma zona saudável. E aí quando a gente insere os nossos dados, ele vai produzir essa linha preta, essa linha mais escura, onde ele vai dizer se você está mais próximo à linha verde ou mais distante. E aí ele calcula um índice de redondeza, que vai variar de 1 a 20. Quanto mais próximo a 20, maior o risco desse paciente. E aí eu trouxe aqui o QR Code para quem quiser, né, escanear e ver como é que funciona, fazer o seu índice de redondeza e ver como é que tá, né? Mas basicamente o princípio é esse. Substitui o espelho. É um negócio meio estranho, né? Porque você vê se é mais alongado, mais arredondado, não sei. Não sei até que ponto, né? Vale a pena. Enfim, é um índice novo e que alguns estudos, né, mais recentes têm mostrado que ele é superior ao IMC para avaliar risco, né? Assim como a circunferência da cintura também tem sido demonstrado dessa forma, mas é um índice que ainda carece realmente de ser mais estudado. E aqui, para concluir essa parte dos métodos, eu trouxe sobre as vantagens e limitações. A gente consegue visualizar que todo método vai ter as suas vantagens e limitações. Então, o que a gente precisa se atentar é escolher qual o melhor método do ponto de vista para aquele paciente, perfil daquele paciente, qual que eu vou ter ali disponibilidade mais facilmente e o custo. O que a gente percebe é que conforme esses métodos vão se tornando mais sofisticados, eles têm um maior número de vantagens, né, e um menor número de limitações. Porém, quanto mais sofisticado, maior o custo. Eu trouxe um caso clínico rapidinho aqui, para a gente não demorar muito, mas é um paciente bem comum, assim, acho que todos já atenderam um paciente desse perfil. Um paciente do sexo feminino, 51 anos, com IMC de 35, que relatou ali um aumento de peso significativo após a menopausa, tem DM, RAS, dislipidemia, e ela iniciou uma rotina de exercício físico, e ela chegou aqui ao consultório ambulatório querendo fazer uma avaliação por bioimpedância. E aí, o que é que vocês recomendariam para essa paciente? Acho que a partir do que a gente discutiu, fica mais claro agora o que seria mais interessante, né? Quem acha que seria interessante realmente fazer a bioimpedância nessa paciente? Levanta a mão. Mas acho que vocês já acordaram, né? Ninguém acha? É porque já estou terminando, acho que todo mundo já acordou. Pregas cutâneas, quem acha que é interessante? Perimetria? Quem acha que é perimetria, levanta a mão. Ah, vocês não estão nada participativos, né? Os nutricionistas, gente. O estímulo, né? Vocês acham que eu devo fazer bioimpedância nessa paciente? Não? Prega cutânea. Ninguém acha prega cutânea? Perimetria? Vale no café. Só tem essas três. As outras a gente não vai pensar não, para não complicar aqui. O que é que você me diria, Bruno? Também. Mas se você tivesse só essas alternativas, Vitor Hugo? Se for a Karine fazendo, confiaria na pega cutânea. Tiraria já isso aí. Perimetria? Então, nesse caso, realmente é mais interessante a perimetria. Então, por isso que eu falei da questão de entender o perfil daquele paciente para ver qual é a tecnologia que melhor se aplica. Por quê? Bioimpedância pode ser aplicado? Pode, mas com aqueles cuidados de interpretação. Normalmente, um paciente que tem obesidade, ele vai ter maior quantidade de água extracelular. Então, com isso, ele vai superestimar a massa magra. E ao superestimar a massa magra, como o nosso corpo é uma proporção, eu acabo subestimando a gordura corporal. Ah, então não vou fazer? Pode fazer isso. Às vezes o paciente ele quer fazer, né? Ele vai só para aquilo. Aí você vai discutir, às vezes não vale a pena. Mas não fazer só a bioimpedância, fazer a perimetria também. Que a gente acaba subestimando muito, mas é uma ferramenta muito simples e a gente tem inúmeros perímetros que a gente pode estar fazendo para acompanhar esse paciente.
prega cutânea, né? Eu acho que eu deixei bem claro, acho que todo mundo entendeu que não é o melhor método para essa população. E aí eu termino, na verdade, perguntando qual o melhor método para avaliação da composição corporal. Será que existe um melhor método? E aí, na realidade, a gente viu que o IMC é sim uma ferramenta útil. Não, o fato de ele ter as limitações dele não exclui, né, a utilidade dele. Porém, a gente viu que não existe um método perfeito. Então, existe um método perfeito para o seu paciente, não para todos os pacientes. E aí, a escolha do método, ela deve sempre considerar quais são as limitações, a necessidade e o contexto daquele paciente. Não é uma escolha tão simples e direta, né? E, além disso, para que eu tenha resultados mais seguros e úteis a partir dessa avaliação. Porque de nada adianta eu ter um monte de número ali e aqueles números muito mais confundir e não me dizerem nada do que realmente eu preciso saber e do que o paciente precisa saber. Então, às vezes, o paciente vai lá, faz bioimpedância, faz prega, faz circunferência, no final você vai mostrar, principalmente no acompanhamento, aí acaba aparecendo umas coisas assim sem noção. Aí você fica tentando justificar porque que é isso, e muito mais vai confundir o paciente. Então, na dúvida, escolhe perimetria que não tem erro. E não poderia deixar de encerrar essa aula sem convidar quem ainda não participou. Muita gente, inclusive, não participou ainda da nossa pesquisa, né? Que é uma pesquisa em que a gente avalia a composição corporal por diferentes métodos clínicos. E aí, quem quiser participar, tiver interesse, né, no final eu vou estar aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre os critérios, né, de inclusão. E obrigada pela atenção. Sigam nossos Instagrams.